Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma aula rapidinha sobre controle etológico de pragas, o controle comportamental. O que é o controle etológico de pragas? É o controle que tem por base a modificação de comportamento dos insetos. Ele é baseado no uso de substâncias químicas, odores. Essas substâncias elas podem ser secretadas tanto pelos insetos como por outros organismos, como as plantas. Essas substâncias químicas são chamadas de semioquímicos. Os semioquímicos são utilizados para comunicação entre organismos. Então, pode ser de uma planta para um inseto, praga, pode ser da planta secretando um odor que é atrativo para um inimigo natural da praga dela. Quando os insetos se comunicam, os insetos estão constantemente se comunicam na localização de presas, na defesa e agressividade a outros organismos, na escolha de plantas para alimentação ou oviposição, no acasalamento. Coloquei acasalamento em vermelho porque é uma parte importante em relação ao nosso controle. Organização das atividades sociais também tem os semioquímicos atuando nessa organização social. Como que se dividem os semioquímicos? Então, em relação ao efeito nos insetos, ao entendimento dos semioquímicos, eles podem ser divididos em aleloquímicos e feromônios. Qual que é a diferença entre eles? Os aleloquímicos são para comunicação entre espécies. Então, a planta secreta um semioquímico e outra espécie pode entender, um inseto. Feromônios. Já os feromônios, eles são para comunicação dentro da mesma espécie. E aí a gente viu que existem vários feromônios, né? Feromônio de agregação, feromônio sexual, feromônio de trilha. Então, só a mesma espécie é que entende o feromônio. Quais são as vantagens do controle comportamental? Vantagem principal delas é o baixo risco de contaminação do homem e do ambiente. Evita um desequilíbrio biológico também. Essa forma de controle, então, ela é mais benéfica para o ambiente, oferece menor risco. Como que eu vou utilizar os semioquímicos no MIP? Então, eu vou estar utilizando os semioquímicos em duas estratégias diferentes, no monitoramento e no controle de pragas. Eu posso fazer o uso, então, dos semioquímicos, sejam eles aleloquímicos ou feromônios. Então, no monitoramento com feromônios, agora a gente está falando do semioquímico que atua só dentro da mesma espécie. Meu objetivo é fazer a amostragem apenas, tá? Não tem nada a ver com o controle. Eu vou fazer a amostragem, dependendo do resultado, eu posso pensar ou não no controle. Então, eu vou colocar uma isca com feromônio para poder fazer a amostragem e determinar a densidade populacional do inseto. Faz-se a atração, então, a partir desse feromônio de machos ou fêmeas, tá? Comumente é macho. E a partir dos resultados eu vou caminhar para a minha tomada de decisão no MIP. Já o controle com feromônios, agora eu estou falando de controle efetivamente, de baixar a densidade populacional da praga, tá? Não é só saber qual é a densidade populacional, e sim controlar, fazer reduzir a densidade populacional. O objetivo é de reduzir a população da praga, entendido? Eu tenho duas estratégias para reduzir essa população. É através da coleta massal ou da técnica do confundimento. Na técnica da coleta massal, eu vou fazer a coleta de indivíduos através de armadilhas, é a captura geral dos insetos. O objetivo de capturar os insetos é impedir o acasalamento, principalmente quando eu estou capturando só os machos, impedir a oviposição, quando eu estou capturando as fêmeas, e impedir a alimentação, de modo geral, desses insetos no cultivo. A coleta massal é uma estratégia interessante, no entanto, ela se limita por alguns fatores. Um dos principais é que a efetividade da coleta massal é muito baixa quando a densidade populacional da praga é alta. Então, ela só funciona em densidades populacionais baixas. Porque imagine um campo com densidade populacional alta, eu vou ter vários insetos fêmeas ou machos secretando feromônio, e isso a minha isca vai ter baixa competitividade em relação aos outros feromônios que estão sendo secretados. Quando a densidade populacional é baixa, o meu feromônio vai ter efeito para capturar
os machos ou as fêmeas. A segunda técnica é do confundimento. O confundimento ele consiste na saturação da área com o feromônio sexual. Então, o nome confundimento é em função desse efeito que vai ter na área de complicar, de impedir, de atrapalhar o acasalamento entre a fêmea e o macho. Essa é a base da técnica do confundimento. Resultados positivos têm sido encontrados. Então, um exemplo é o Gossypyr, é um feromônio utilizado no confundimento da lagarta rosada do algodão. Alguns estudos já mostraram uma possibilidade de redução de 64% dos inseticidas para controle da lagarta rosada. E tem o Grandlure, que é utilizado também no confundimento de machos do bicudo do algodoeiro. O bicudo do algodoeiro é uma das principais pragas do algodão. Aqui eu coloco nesse slide algumas armadilhas de monitoramento e controle. Normalmente, esses semioquímicos são utilizados junto dessas armadilhas. Então, essa armadilha, essa amarelinha e essa azul, é a armadilha do tipo stick. É aquela armadilha adesiva. Geralmente, as duas faces delas são adesivas. Eu posso estar utilizando para o monitoramento e para o controle. Aqui está outra foto mostrando. Normalmente ela é utilizada para controle somente em áreas menores, tá? Em ambientes fechados, por exemplo. Eu tenho as armadilhas tipo Delta, uma armadilha que também é muito utilizada principalmente no monitoramento de pragas. Então aqui alguns exemplos. Esse é o bicudo do algodoeiro que aparece aqui. E o bicudo do algodoeiro tem uma armadilha própria para ele, que é uma armadilha onde o bicudo sobe aqui atrás da isca e depois ele cai e fica preso nessa armadilha. Aqui uma mosca das frutas, só para lembrar da armadilha que é bem típica de se utilizar com as espécies de moscas das frutas. É a armadilha tipo McPhil. Essa é um exemplo comprado, né? Mas eu posso também construir aquelas armadilhas que são mais caseiras, né? Com garrafa PET, que também funciona bem. Nessa armadilha eu vou colocar algum atrativo que não precisa ser um feromônio, pode ser um aleloquímico, né? Eu costumo colocar um suco de uva, costumo colocar algum atrativo ali. Não precisa ser um feromônio especificamente. Aqui tem uma outra armadilha para vocês conhecerem, que é a armadilha tipo Pitfall. Ela é Pitfall em função dessa característica, né? Ela é colocada dentro de um buraco no solo, geralmente é para capturar besouros, alguns insetos, algumas pragas que são de comportamento subterrâneo ou que andam rastejando ali pelo solo, tá? Esse telhadinho que tem aqui por cima, o roof aqui, é para evitar chover realmente, né? Chover, lubrinar em cima da isca que vai estar fazendo a atração das pragas. Então pode ser utilizado tanto para monitoramento quanto para controle também. Aqui um outro exemplo da isca para alimentar essa armadilha tipo Pitfall aqui. Ela é a apresentação de pellets um pouquinho diferente das outras. Aqui aparece a finalidade, né? Monitoramento populacional. Então é um dos exemplos. Aqui aparece também a durabilidade em campo, cerca de 20 dias. Alguns exemplos sobre a quantidade de armadilhas para a quantidade de terreno, qual que é a estratégia que está sendo utilizada aqui, né, de coleta, se for fazer coleta massal com ela. Aqui é o exemplo da broca da cana, que é o Migdolus frianus. Broca da cana, ela é amostrada utilizando esse tipo de armadilha, tipo Pitfall, que a gente acabou de mostrar aqui. Eu tenho outros exemplos comerciais de feromônios utilizados para monitoramento populacional, principalmente. Aqui, esse caso é uma armadilha, é um feromônio para Leucoptera coffeella, o bicho mineiro do café. Eu vou colocar numa armadilha tipo Delta e o formato de apresentação é pastilha e é para fazer monitoramento populacional. Aqui tem outros detalhes, tá? Por isso que eu falo para vocês, essa parte prática não precisa decorar. Basta entender bem a teoria que na prática vai dar tudo certo, tá? O que precisa de receita já vai estar nas receitas. E aqui é um outro exemplo também lá da empresa que é Biocontrole, que é a lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda. Eu posso fazer o monitoramento dessa lagarta utilizando o feromônio sexual sintético. Então é para monitoramento populacional esse caso aqui também, tá? Coloco na minha armadilha tipo Delta e faço esse monitoramento.
e aqui tem o modo de usar. Ok, pessoal? Um abraço a todos, tchau, tchau.